tudo bom? Bem-vindos àqueles que se acham cinéfilos. Um canal feito por pessoas que se acham cinéfilos para pessoas que se acham cinéfilos. Então se você acha que você é um cinéfilo, junte-se a nós. Como vocês podem perceber, nós estamos em clima de Halloween. E o mês de outubro inteiro vamos fazer vídeos específicos sobre filmes de terror e temáticas Halloween. Então, se você não gosta de Halloween, acho que talvez não seja um mês ideal para você. O vídeo de hoje é um dos meus filmes de terror favorito. Com certeza tá no meu top 5. E o filme é The Descent, que foi traduzido como O Abismo do Medo. Tem na Amazon Prime, se vocês quiserem assistir. Mas eu já deixo avisado que se você tem claustrofobia, talvez não seja um filme muito indicado pra você. Batteries on our lights will run out. O filme conta a história de 6 amigas que se aventuram. Elas, no início do filme já mostra que elas já têm essa prática de esportes radicais. E depois que uma delas sofreu um acidente, perdeu o marido e a filha, e ela tá em estado de trauma e luto, as amigas resolvem se juntar pra explorar uma caverna e tentar animar a amiga, a Sarah lá, que ainda tá em processo de luto, e ver se ela se reintegra no grupo de amizades. Enquanto elas descem na caverna, elas descobrem que elas não estão sozinhas nessa caverna e que não é a caverna que elas achavam que estavam. E elas lutam e elas começam a tentar sair dela, porque elas ficam presas dentro da caverna, e elas começam a desesperadamente buscar uma saída dessa caverna que elas acham que tem, que ainda não é certeza absoluta que tem, enquanto elas vão... Belinha, não foi um monstro. Enquanto elas vão lidando com seus próprios medos pessoais, intrigas pessoais e monstros carnívoros. O filme, ele é uma produção escocesa, britânica, envolve produções também da Islândia ali. É um filme independente, então, não teve aquela grande marketing, aquela grande propaganda do filme. Mas nas bilheterias, principalmente na Europa, ele lucrou absurdamente. O filme custou 3,5 milhões de libras e faturou 50 milhões de libras, então o filme fez um enorme sucesso. Eu acho que na época aqui no Brasil, eu não lembro, eu era criança, então eu não lembro se fez sucesso aqui no Brasil ou não, mas eu vejo poucas pessoas falando desse filme. O diretor, o Neil Marshall, quando ele teve a ideia para fazer o filme e aceitou fazer o filme, ele inclusive fez um curso para aprender a andar em cavernas, usar equipamentos e tudo mais, e principalmente para usar a câmera e entender como que ele ia fazer a ambientação desse filme. Então, até se vocês... É que hoje em dia achar DVD é difícil, mas talvez tenha no YouTube que o diretor, quando ele estava fazendo o curso, ele fez umas filmagens das cavernas que ele entrou e talvez aprendendo a como se locomover e tal nas cavernas. É assustador por si próprio. Não precisava nem de monstro, é só assustador. É um filme de 2005, então você vê algumas coisas assim que é barato. Tem umas coisas assim que é meio feia até. Alguns efeitos visuais, algumas coisas assim de chroma key que fica meio grotesco e desconecta da realidade. Mas se você ignorar isso e entender que é um filme independente de 2005, você só passa por cima e não chega a estragar a experiência. O filme, ele mexe com vários sentidos. Então, por exemplo, se você tem claustrofobia, medo de lugares apertados, esse filme é desconfortável, muito desconfortável. Medo de terror, medo de escuro, isso também é bem forte, assim. E mesmo sendo um filme barato, a cenografia é tão bem feita que você não consegue distinguir o que é caverna de verdade e o que é cenário.
porque o diretor fez cenas tanto em cavernas de verdade quanto em cenário dentro do estúdio. É claro que tem cenas que você olha, isso é obviamente dentro de um estúdio, mas tem... É tão bem feito e a atenção aos detalhes é tão lindo assim que você simplesmente não consegue dizer o que é caverna e o que não é. E todos os detalhes do filme, tanto da ambientação, não só das pedras, mas como a posição das câmeras. Então quando elas estão entrando em túneis muito apertados, a câmera parece que ela tá apertada, esmagada junto dentro do túnel, isso dá um desconforto. Água caindo sempre o tempo todo, gotejando das pedras, ou água brotando das pedras, isso também dá uma certa angústia. Os corredores da caverna são sempre pequenos, a luz que ele usa durante as gravações ou são daqueles bastõezinhos que você quebra assim e faz uma luz fluorescente, ou dos sinalizadores de emergência que faz aquela luz vermelha, até um pouquinho das lanternas dela. Ele traz uma dramaticidade ao escuro, porque ainda assim é escuro, mas você consegue ver o que tá acontecendo, você consegue entender a cena, você consegue ver a cena, mesmo estando escuro. É claro que tem cenas assim que a iluminação não tá nem um pouco natural, e inclusive tem iluminações que são bem teatrais, assim, bem dramáticas. Tem uma cena lá que o resto tá escuro e a luz tá claramente só no rosto da personagem, você só escuta o que tá acontecendo e as expressões, o rosto que a personagem faz vendo aquilo que tá acontecendo, e aquilo te traz uma angústia, o barulho, os rosnados dos bichos e a cara dela. Esse filme trabalha muito com os sentidos, tanto no você escutar as coisas, no você ver ou você não ver proposicionalmente, do que o diretor tá te mostrando. Inclusive a movimentação das câmeras também mexe um pouco com isso, porque tem partes onde elas vão tipo escalando, onde elas estão sendo, né, penduradas e andando só com as cordinhas e as preguinhos nas paredes, e a câmera ela faz os movimentos, ela gira, ela passa por cima, e aí você não sabe mais o que é teto e o que é chão, te dá uma vertigem assim em algumas cenas, parece que elas estão num vácuo de escuro, onde não tem nada assim, e às vezes te dá uma vertigem. Além de ser assustador não pela situação, que são personagens que têm experiência, são personagens que sabem o que estão fazendo, sabem como utilizar as ferramentas que tem. Cada personagem ali tem uma especialidade em si. Tem uma lá que é a recém-chegada do grupo, que ela é a exploradora, a esportista radical, que escala montanha, que desce caverna, que faz vários desses tipos de coisa. Tem uma das personagens que é médica, enfermeira, e são personagens extremamente capazes, que elas sabem o que estão fazendo e que se encontram numa situação por burrice de uma. Elas entram numa caverna desconhecida, que elas não sabiam que elas estavam entrando numa caverna desconhecida, só uma personagem sabia, que é porque ela queria explorar a caverna juntos e queriam que elas fossem quem descobrisse a caverna. Então quando elas ficam presas e o caminho que elas entraram fica trancado, e aquela situação de o que a gente faz agora, e a maneira como elas vão tentando lidar com aquilo, é claro que tem momentos ali que elas são levadas puramente pela emoção e pelo medo e pelo pânico e a ansiedade e a angústia de sair dali, e acaba dando merda por causa disso. Mas não são nenhuma situações absurdas de clássicos filmes de terror que você pensa, não entra nessa casa, não vai por esse lugar, não faz isso, que você vê que o personagem tá fazendo burrice. Mas você fica tão angustiado junto com elas nessa situação que você realmente, o que você faz? Então qualquer decisão que elas tomam acaba sendo a decisão certa, porque de outra forma você fica sentado lá e espera morrer. Então, além do filme tratar dessas questões de angústia, de você ficar aflito junto com as personagens, de tratar esse medo do escuro, desse medo do desconhecido, que você não sabe que tá vindo daquele lugar, daquele canto escuro, claustrofobia. Ele também trata um pouco sobre traumas, que a personagem, a Sarah, ela tem os traumas, e no começo do filme ela tem algumas alucinações, e conforme o filme vai ficando tenso, você vai pensando, ela tá alucinando, isso tá acontecendo, e quando se prova que isso que era verdade, que ela não tava alucinando, cria-se uma outra camada de terror em cima de toda aquela situação, que são os bichos
bichos que moram naquela caverna e são carnívoros exclusivos. Eu vou tentar não dar muito spoiler. O próprio diretor já acabou comentando em algumas entrevistas na época que ele queria que os bichos lá ficassem meio parecido com o Nosferatus, o vampiro lá, e também queria que eles fossem meio humanoides, justamente para mostrar que eram homens das cavernas que se recusaram a sair das cavernas e como eles se adaptaram e evoluíram para viver dentro das cavernas. Tem um comentário sobre isso de uma das personagens lá, que elas acabam matando um e a personagem que é meio médica, ela dá uma olhada assim pra ver o que eles são exatamente, ela dá uma explicação meio por cima, porque elas também não sabem exatamente o que é esses bichos, mas há indícios nessas cavernas que mostra que essa caverna é muito mais antiga e tem desenhos rupestres, tem objetos de séculos atrás, então você mostra que aquilo ali aqueles bichos já existiam há muito tempo e realmente talvez nunca tinham descoberto, porque os indícios da caverna é que as outras pessoas que entraram por ali todas morreram, então realmente não se dá detalhes sobre isso. Mas eu acho que não precisa também, porque o filme dá informações o suficiente pra você entender o que tá acontecendo, pra você entender o que são aqueles bichos e você acreditar que criaturas perversas que moram na caverna e comem carne. Esse filme tem vários jump scares e são muito bons, então eu já deixo isso avisado vocês, que tem medinho assim de tomar susto, pra você ficar segurando a mãozinha do seu amigo, do seu coleguinha, da pessoa que você assiste esse filme junto. Mas são jump scares muito bons, porque eles não são falsos, assim, sabe? Normalmente quando a gente assiste filme de terror, tem vários jumpscares que a música aumenta, ou que aparece alguém, e que realmente não dá susto, assim, você acha até meio bobo. Eu acho meio bobo, assim. Mas em compensação tem alguns jumpscares, né? Alguns filmes que tem alguns jumpscares. Mas esse filme, acho que todos os jumpscares são excelentes, porque você realmente não vê o jumpscare vindo, não tem música no fundo pra te aumentar o volume, te dar aquele susto pelo causa do barulho. É incrível, assim, você fica o tempo todo com o cu na mão, achando que alguma coisa vai cair do teto ou que algum bicho vai pular do meio do escuro e é incrível. E o filme, mais pra frente, ele lida com tantas camadas de tensão, tantas camadas de intriga, de tensão entre as personagens, de tensão entre o lugar, de tensão entre as criaturas, que o filme inteiro você fica aflito sem saber o que tá acontecendo e sem saber se elas vão realmente conseguir sair dessa caverna ou não. Em conclusão, eu acho que esse filme é bom, muito bom. Ele dá medo, sim, de verdade, te deixa aflito de verdade, te dá susto de verdade. E eu acho que é um filme que vale muito a pena assistir. É um filminho, acho que tem 1h40, 1h50 de filme, não é um filme longo. E tem na Amazon Prime, então se vocês têm Amazon Prime, vocês podem assistir o filme. Se vocês não têm Amazon Prime, tem outras formas de assistir. Mas ainda assim, assistam, vale a pena. E eu acho que é um excelente filme pra essa época de Halloween, pra te deixar com o c... na mão mesmo, pra ficar com medo de entrar numa caverna. A próxima vez que alguém falar, vamos explorar uma caverna, você vai falar não. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado do filme. Se vocês já assistiram o filme, comenta aqui embaixo, fala o que vocês acharam do filme. Ou se vocês não assistiram o filme ainda, assistam e depois falem aqui o que vocês acharam. Espero que vocês tenham gostado da nossa nova iluminação, da nossa nova decoração. E vai ser assim o resto do mês. Então espero que vocês gostem de Halloween. Tchau!